Fala galera, seja muito bem-vindo à aula 64 do nosso curso de Dart e hoje nesse vídeo, na seção de Libraries, nós vamos ver mais recursos interessantes, o que nós podemos utilizar, tá, nas nossas bibliotecas. Tá? Bom, o primeiro recurso que eu gostaria de falar com vocês é sobre privacidade nas nossas bibliotecas. Tá? Bom, toda biblioteca, quando você cria, automaticamente são exportadas todas as classes, métodos, propriedades, assim, enfim, variáveis que você criar aqui, automaticamente é exportado todas elas, tá? Bom, para não mexer em cores e em transforms, eu vou criar duas classes aqui para mostrar exemplo para você. Então, parte 1 é uma primeira classe e a segunda classe é parte 2, para mostrar aqui o exemplo para vocês, tá? Então, automaticamente, quando eu chego aqui, eu tenho acesso a essas duas classes de uma forma muito simples, tá? Porque automaticamente, quando eu importo essa biblioteca, ela está sendo exportada, tá? Só que eu não tenho interesse de exportar a parte 2. Então, existe uma forma de eu deixar ela privada. Então, é só colocar um traço antes, né? E aqui ela está sendo visível somente dentro do meu contexto, tá? Dentro do contexto do meu arquivo. Lembrando que todo arquivo no Dart é uma biblioteca, tá bom? Então, nós criamos uma biblioteca através de um arquivo. Então, olha só que legal, já não consigo acessar o parte 2, porque ficou privada essa classe, tá? Mas, dentro do meu contexto, do meu arquivo, eu consigo acessar ela tranquilamente. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma propriedade, parte 2, underline, parte 2, né? Parte 2, ponto e vírgula, eu criar aqui um construtor só para mostrar um exemplo, e aí eu consigo fazer essa referência tranquilamente. Então, dentro da minha biblioteca, eu consigo acessar essas classes privadas, tá? Bom, é interessante também de notar, se você já utiliza o Flutter, você vai ver que tem classes privadas, por exemplo, a classe stateful, né? Quando você cria um stateful de uma classe lá, existe uma classe pública, que automaticamente ela é exportada, mas a classe de estado ela não é exportada automaticamente, né? Então é um pouquinho privada ali, porque aquela classe não é interessante ser exportada, mas sim a sua implementação dentro do seu construtor, tá? É bem interessante que caso você lembre disso, você vai lembrar dessa aula aqui, tá bom? Muito bem, então esse é um recurso muito interessante para utilizarmos dentro das nossas bibliotecas. Um outro recurso muito interessante também é sobre o alias. Então nós podemos utilizar apelidos para as nossas bibliotecas. Para fazer sentido dar um apelido para a nossa biblioteca, eu vou criar um outro arquivo aqui, ou melhor, uma outra biblioteca chamado de teste.dart. E dentro desse teste.dart eu vou fazer o seguinte, ó, pegar essas duas classes e colocar lá dentro, para ficar bem interessante aqui o nosso exemplo. Então eu já vou importar dentro de lib, ó, dentro de lib barra teste.dart. Você percebe que tanto a nossa biblioteca que nós desenvolvemos como teste tem a classe parte 1. E o que aconteceu aqui? Ele vai falar que ele encontrou duas classes que são iguais, têm o mesmo nome, e aí ele tem um problema. Falou, olha, qual que você quer? Qual que você quer referenciar? E para isso, nós utilizamos o alias, os apelidos, para nos ajudar. Tá? Então eu vou dar um apelido para essa biblioteca de teste. Você percebeu que já melhorou? Já parou de dar erro? Por quê? Ele identificou que teste, tudo que está aqui dentro dessa biblioteca foi colocado dentro dessa variável teste aqui. É tanto que se eu vim aqui, colocar teste ponto, olha só, eu consigo acessar o parte 1 dentro da biblioteca de teste, tá? Ah, mas eu gostaria também de colocar um apelido para a minha outra biblioteca, não tem problema, você consegue colocar um apelido para ela, tá? E quando você faz isso, todos os recursos não são mais acessados externamente, eu só consigo acessar através dessa biblioteca. Tá? É tanto que o parte 1 já deu problema aqui, e aí para acessar o parte 1, eu tenho que acessar essa variável, ponto, olha só, o que eu acesso? Ó, eu acesso cores, parte 1 e também transform. Tá? É uma forma bem interessante para que nós possamos tratar e corrigir ambiguidades, né, entre bibliotecas que possam ter as mesmas classes ou propriedades ou algo semelhante. Beleza? Outro recurso bastante interessante é quando nós queremos personalizar algumas importações. Por exemplo, dentro da nossa lib,
nós sabemos que tem o parte 1, tem o transforms e o cores. Mas eu não queria deixar privado lá. Eu quero... em alguns momentos eu vou precisar do parte 1, outros momentos não. Então como que eu faço? Eu posso falar para minha biblioteca o que ela vai importar. Por exemplo, dessa biblioteca eu quero que ela mostre, show, somente o transform e que ela mostre o cores. Olha só que legal. Então, quando eu fizer o import, eu posso utilizar essa palavra reservada para, olha, mostre somente transform e cores, que eu quero usar somente esses dois. Olha só, você percebe que parte 1 já não está sendo, não estou conseguindo visualizar ele, tá? Tanto como esse show, como também o hide. Eu quero esconder somente o parte 1. Os outros eu quero que seja exportado automaticamente, tá? Olha só que bacana que ficou essa forma aqui de utilizar. Nós também podemos combinar essas palavras reservadas. Por exemplo, eu posso dar um apelido de letters e também falar que letters vai esconder o parte 1, tá? Olha só que legal. Se eu vir aqui acessar o letters ponto, olha só, eu não consigo acessar o parte 1, porque ele está escondido ali. Eu dei um hide nele, tá bom? É bem interessante esse recurso. Bom, um outro ponto interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é separando o lib em arquivos, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse teste, tá? Que só foi de uma forma de exemplo aqui para vocês, vou apagar, tá? E dentro do nosso color, vou apagar esse parte 1 aqui também. Dentro do nosso color letters tem dois componentes, duas partes importantes aqui dentro da nossa biblioteca, tá? Tem as cores, que nós estamos exportando para o nosso usuário, né? Para aquelas pessoas que utilizam nossa lib, e o transform que faz todo o trabalho. Bom, tá bem pequeno, então não há necessidade de eu quebrar essa biblioteca. Mas para uma forma de exemplo, eu vou quebrar ela, tá? Eu gostaria de tirar esse cores daqui e colocar em uma outra biblioteca, porque isso pode crescer, a cores aqui pode de 50 cores, 60 cores, pode aumentar mais, né? Então, eu vou fazer o seguinte, para melhorar, eu vou colocar em outro arquivo, em uma outra lib, né? Então, eu vou colocar aqui de cores.dart. Vou colocar aqui e vou ter que, depois que eu faço isso, eu vou ter que importar, né? Então, import cores, e aí eu estou acessando. Bom, nós temos um problema, porque agora eu já não consigo acessar cores do meu arquivo. Eu vou ter que importar uma outra lib. Olha, lib/cores. Lembrando que todo arquivo no Dart é uma biblioteca. E aí agora eu tenho duas bibliotecas para utilizar o transform. Bom, isso não é desejado aqui. Não gostei dessa implementação. Não é interessante, porque toda vez que eu separar um arquivo, vou ter que criar uma outra lib, vou ter que importar. Não, puxa, não é interessante isso. Como que eu resolvo esse problema? Bom, existem duas diretivas bem interessantes no Dart que nós podemos melhorar quando nós queremos fazer uma referência de um arquivo para uma determinada biblioteca, tá? Por exemplo, cores faz parte dessa biblioteca. Então, como que eu resolvo esse problema? Lá em cores, eu utilizo uma palavra reservada, que é uma diretiva bem interessante, que é part of de alguém. Essa biblioteca, essa biblioteca, ela faz parte de uma outra biblioteca. Então, olha só, colored letters.dart. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que esse arquivo faz parte dessa biblioteca aqui. Então, aqui dentro, eu vou ter que referenciar diferente. Não vou fazer mais o import. Eu só vou falar a palavra part. Dessa biblioteca tem uma parte que está em outro lugar. Qual que é? É a cores.dart. Tá? Olha só. Então, recapitulando. Dentro da minha cores, eu falei, esse arquivo, essa biblioteca faz parte dessa biblioteca aqui. Tá bom? Aí lá na minha biblioteca eu falo, eu tenho uma parte que está dentro desse arquivo aqui. Tá bom? E aqui já resolveu, porque eu não preciso mais importar duas bibliotecas. Tá bom? Beleza? Show? Então dessa forma fica bem interessante a nossa implementação da nossa lib. E isso pode crescer, tá? Olha só que o nosso cliente, aquelas pessoas que estão utilizando a nossa biblioteca, nem está sabendo que eu estou fazendo essa divisão lá dentro da minha lib, tá? Por exemplo, eu vou
criar mais um arquivo aqui para forma de exemplo. Eu vou pegar essa aqui e colocar dentro de um arquivo chamado de constantes, né? Venho para cá, ó, constantes.dart, e aqui dentro eu vou colocar ela aqui, tá? E vou falar que esse arquivo faz parte da biblioteca que nós estamos desenvolvendo. Então, part of, né? E aí vou colocar aqui a biblioteca, por exemplo, colored letters.dart, tá? E aí eu tenho que fazer a referência dela aqui também, ó. Part, e aí eu vou colocar constantes.dart. Beleza? Então o fincor foi para cá, sem nenhum problema. E aqui, ó, consigo utilizar normalmente, ó, main dart, continua o efeito normal, tá? É bem interessante esses recursos que vai te ajudar bastante quando você começar a desenvolver as suas bibliotecas no Dart. Beleza? Show? Então eu te vejo no próximo vídeo.